Olá, que bom ter você por aqui. Antes de começarmos, se você gosta de entender a fundo os grandes temas da ciência e do nosso planeta, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Garanto que vai valer a pena. Bom, a imagem de flores e plantas crescendo na Antártica pode até parecer, num primeiro momento, uma boa notícia, né? Um sinal de vida num deserto de gelo. Mas a realidade? A realidade é bem mais complexa. E, para ser bem sincero, é bastante alarmante. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar nos dados para entender por que esse esverdeamento do continente mais frio da Terra é, na verdade, um dos alertas mais sérios que o planeta está nos dando. Então, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa. Esse florescimento inesperado no meio do gelo é algo para a gente comemorar? A resposta que a ciência nos dá é um sonoro e preocupante não. E nós vamos entender direitinho o porquê. Ok, vamos aos fatos. O que realmente acendeu o sinal de alerta na comunidade científica foi um número impressionante. Pensa só, nos últimos 50 anos, a atividade biológica dos musgos lá na Península Antártica simplesmente explodiu. Aumentou de 4 a 5 vezes. A gente não está falando de um crescimento lento, gradual, é uma explosão de vida vegetal num piscar de olhos em termos geológicos. Para começar, vamos dar uma olhada nos sintomas, naquilo que é visível nessa transformação. O que exatamente está acontecendo na superfície do continente antártico que o está tornando, contra todas as expectativas, um lugar mais verde? Primeiro, é bom deixar claro que a Antártica nunca foi um deserto de gelo totalmente sem vida. Já existiam plantas nativas por lá, super resistentes, que sobreviveram por milhões de anos. Basicamente, são duas espécies de plantas que dão flores: a Gramínea deschamps antártica e a Colobanthus quitensis. Além delas, centenas de tipos de musgos e líquens. Então, o problema não é a existência dessas plantas. O problema é a velocidade absurda com que elas estão se espalhando por áreas que até pouco tempo atrás eram só gelo. E qual é o gatilho para essa expansão toda? O calor. E olha, não estamos falando de um aquecimento qualquer. Em março de 2022, aconteceu algo sem precedentes, a maior anomalia de temperatura já registrada na história, em qualquer lugar do mundo. Por 3 dias, as temperaturas perto do Polo Sul ficaram 39 graus Celsius acima da média. Sim, você ouviu direito, 39 graus a mais. Isso é algo extremo e que tem consequências diretas, como derreter o gelo, expor o solo e, claro, abrir caminho para a vegetação colonizar novas áreas. E essa frase aqui do Matt Amesbury, que é paleoclimatologista e um dos líderes de um estudo importante sobre o assunto, resume bem o que está por vir. A tendência é claríssima e os modelos climáticos confirmam. O que a gente está vendo agora é só o comecinho de uma transformação radical da paisagem da Antártida, com implicações que vão muito, mas muito além da cor do continente. Agora, vamos entender a ciência por trás disso. Não é só o ar que está mais quente. Existe um processo, um mecanismo de retroalimentação, sabe? Um verdadeiro círculo vicioso que acelera o aquecimento nos polos de um jeito desproporcional. A palavra-chave aqui é albedo. Pensa no gelo como se fosse um espelho gigante. Por ser branco e brilhante, ele reflete a maior parte da luz do Sol de volta para o espaço. Isso ajuda a manter o planeta mais frio. Agora, o oceano ou o solo escuro fazem o contrário. Eles absorvem essa energia solar e essa energia vira calor. E aí que a gente entra nesse ciclo perigoso. Funciona assim: o aquecimento global inicial derrete um pouco de gelo. Isso expõe o oceano ou a terra escura que estavam embaixo. Essas superfícies escuras absorvem mais calor do Sol. Esse calor extra derrete ainda mais gelo, que expõe mais superfície escura, que absorve mais calor e assim por diante. É um efeito dominó climático, onde cada peça que cai acelera a queda da próxima. E o resultado desse ciclo todo é o que os cientistas chamam de amplificação polar. Este gráfico aqui mostra isso de uma forma muito clara. Enquanto o planeta inteiro aquece, o Ártico e partes da Antártica estão aquecendo até 4 vezes mais rápido que a média global. É como se o termostato do planeta estivesse quebrando justamente nos pontos mais sensíveis. Tá, mas por que o que acontece num continente tão remoto, praticamente desabitado, importa tanto para o resto do mundo? A resposta é simples. A Antártica não está isolada. Ela é uma peça-chave, um regulador fundamental do clima do planeta inteiro. As consequências são gigantescas e todas interligadas. A primeira e mais famosa é a elevação do nível do mar. O derretimento do gelo da Antártica é o maior fator de risco para cidades costeiras no mundo todo.
Depois, a entrada de toda essa água doce e fria no oceano pode bagunçar as correntes marítimas que distribuem calor pelo planeta, afetando o clima em todos os continentes. E, como se não bastasse, ainda tem o risco de o degelo liberar vírus e micróbios que estão congelados ali há milênios, com os quais o nosso corpo nunca teve contato. E claro, tem a questão da biodiversidade. O ecossistema da Antártica evoluiu isolado por uns 35 milhões de anos. Isso criou formas de vida únicas, super adaptadas. O problema é que, com o aquecimento e o aumento do tráfego de navios, espécies de fora, como mexilhões e caranguejos, podem pegar uma carona e encontrar ali um ambiente quentinho e hospitaleiro para elas. E aí, elas podem acabar com as espécies nativas e desestabilizar um ecossistema que é, ao mesmo tempo, super extremo e incrivelmente frágil. Ok, vamos trazer essa discussão para mais perto da gente. Como é que essa transformação toda no continente gelado afeta o Brasil diretamente? A nossa conexão com a Antártica é tanto geográfica quanto política. O Brasil não é um mero espectador. Nós somos o 7º país mais próximo do continente, o que nos deixa bem vulneráveis às mudanças climáticas de lá. E mais, nós somos um membro consultivo do Tratado da Antártica, e isso nos dá voz e voto nas decisões sobre o futuro do continente. Ou seja, a gente tem tanto a responsabilidade quanto o interesse direto em entender e proteger a Antártica. E o Brasil leva essa responsabilidade muito a sério. Há mais de 40 anos, o nosso programa antártico, o PROANTAR, faz ciência de ponta no continente. Essa presença constante, que já gerou milhares de artigos científicos, não é só simbólica. Ela gera um conhecimento que é vital para a gente prever e, quem sabe, conseguir se adaptar às mudanças que já estão acontecendo. Agora, o que é mais interessante aqui é como a gente consegue conectar os pontos. As frentes frias que chegam no sul do Brasil e que às vezes vão até a Amazônia, elas são diretamente influenciadas pela quantidade de gelo no mar da Antártica. O derretimento do gelo do continente ameaça diretamente as nossas cidades costeiras. E as mudanças no clima global que são reguladas pela Antártica podem alterar os padrões de chuva que sustentam o nosso agronegócio. Veja bem, não é algo abstrato, distante, tem impacto direto na nossa economia e no nosso dia a dia. E essa citação de um estudo do IPEA só reforça o quanto a ciência brasileira na Antártica é importante na prática. A pesquisa que o Brasil faz lá não serve só para entender o clima do mundo. Ela se traduz em benefícios diretos para a gente, como previsões do tempo mais precisas, que são fundamentais para a agricultura, para a defesa civil e até para o nosso planejamento de energia. E isso tudo nos leva à nossa reflexão final. A Antártica, com seu gelo que guarda a história do clima da Terra e com essas transformações tão rápidas, funciona como um termômetro supersensível da saúde do planeta. E o fato de ela estar florescendo não é um sinal de vida, é um sinal de febre. A grande questão que fica no ar é: será que a gente está prestando atenção ao que esse termômetro está nos dizendo? Será que estamos agindo? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia. Se gostou desta análise, não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!